todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade está recebendo a Michelle e a Daisy do projeto Voo de Vinho, que é um projeto cultural que está passando aqui por Farroupilha e vai percorrer 20 mil quilômetros pelo Brasil, vai percorrer muitas vinícolas e a gente vai querer saber tudo. Olá, Daisy, olá, Michelle. Olá, Michelle. Olá, Daisy. E muito obrigado por vocês estarem aqui e já gostaria de parabenizá-las pelo projeto. Nossa, nós que agradecemos, né, a oportunidade. Para nós é muito gratificante poder compartilhar um pouco dessa aventura cultural que a gente vai viver pelo Brasil, né? Sei que a gente sabe que muitas pessoas gostariam de poder fazer isso e eu acho que a gente poder compartilhar e as pessoas poderem viajar virtualmente já é uma coisa muito legal, né? Que todo mundo gosta e pra gente é muito legal estar por aqui pra dividir. De certa forma, tá vivendo sonhos de muitas pessoas na prática, É né? isso, é isso. É assim que, pelo menos, eu me sinto, né? Quando eu vejo alguém fazendo uma expedição que eu gostaria muito, ou enfim, um roteiro muito legal, eu sinto, nossa, que legal poder acompanhar, né? E, de certa forma, viajar juntos, né? É isso, exatamente isso. E, Daisy, né? Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua história e, enfim, da tua relação com o vinho, que eu sei que é muito grande. É uma relação forte, né? Digamos assim, depois que o bichinho entra na pele, não sai mais, né? Ele fica no sangue. Então, eu sou sommelier, né? Estou na área aí há um certo tempo, há alguns anos, estudando, hoje em dia dando aula, né? Sou uma apaixonada por essa questão didática do mundo do vinho, e eu acho que nessa expedição a gente vai juntar todos os pontinhos ali, é como a Michi comentou agora, a gente vai estar levando todo mundo com nós, na verdade, dentro do carro, né? Porque é uma expedição que tu faz em 2 pessoas em um carro, mas que ao mesmo tempo divulgando, né? Em loco, assim, no tempo integral mesmo, você tá levando todo mundo junto, né? Pro Brasil todo, né? E uma das nossas grandes, assim, foco, vamos dizer, da viagem é mostrar um Brasil que tá escondido ainda, né? É um Brasil, o Brasil é gigantesco, enorme, e aí tem algumas coisas que ainda não foram mostradas, então é justamente isso, mostrar um Brasil desconhecido. E sommelier, né? O que precisa ser, né? Estudar, quais as características, né? De paladar ou de estudo para ser uma sommelier. Tem que estudar muito, tem que ser um pouquinho fora da caixa, assim, né? Porque a gente fala que todas as profissões têm que estudar, e de fato sim, né? Só que o mundo do vinho, tu estuda o mundo do mundo, né? Então é muito maior do que às vezes tu ficar dentro do Brasil, tu tem que sair muitas vezes, tem que viajar bastante, tem que investir e tal. E treino, né? Treino de paladar, treino de olfato, sentidos, todos os sentidos, né? A gente tem que... Tu se vira nos 30, como a gente fala, porque é assim, tu estuda todos os países possíveis, né? Começa estudando 10 países. Hoje tu tem que estar com 50 países, pelo menos, na mão, né? E aí tu precisa estudar toda a cultura, a história, a geografia, a religião daquele país, o antepassado, como foi e Porque tal. vinho é história, né? É muita história. Então não é só uma bebida, é tudo, Não, todo é um muito. contexto, E tem muita né? coisa envolvida, né? Eu não sou sommelier, mas eu sou técnica em enologia. Mas no caso da Daisy, né? O quanto se estuda, eu acho que assim, o quanto ainda não se estudou é muito mais do que aquilo que já se estudou. Quanto mais se estuda, mais tu descobre o que não sabe, né? Porque é um mundo muito vasto, muito né? vasto. A mesma uva cultivada aqui que cultivada em outro lugar vai ter características diferentes. Cada terroir diferente, cada safra é diferente. Então não tem uma lógica, né? Não é exato, né? Eu até agora, né, fugindo um pouquinho, eu vi hoje uma notícia de que uma represa, um rio secou em algum lugar do mundo, acho que foi na Grécia, e apareceu resquícios de uma vinícola antiga de não sei quantos mil anos. Israel, olha só. Israel. Então, assim, de mais de 1500 anos. Isso, né? Então, assim, é muito histórico. tempo, né? Né? E apesar disso tudo, tem se renovado muito, né? Tem muita tecnologia, tem muita coisa nova também nisso, né? Tem. E nessa própria expedição, né, a gente quer mostrar esse lado, porque eu sou a louca da história, eu adoro estudar história, mas ao mesmo tempo a gente precisa aceitar a tecnologia, que é o hoje, o agora, tá acontecendo, a modernidade. Então a gente, na Voo de Vinho, a gente sempre juntou a história com os dias atuais, né? Porque é impossível tu conseguir ou tentar entender o que vai ser o futuro do Brasil se você não estudar história. É impossível, é simplesmente impossível. Ah, mas eu não quero saber do passado. Não, tu precisa estudar e entender o que aconteceu no passado para conseguir desenhar o teu futuro dentro do mundo do vinho ou qualquer que seja a área, né? E a expedição, ela mostra muito isso.
Essa expedição, então, Michele, me conta, né? Como surgiu esse projeto, como vocês se encontraram, que, né, a primeiro momento, assim, a primeira impressão, a gente tem que vocês são amigas de longa data. São amigas, mas não é de tão longa data assim, né? Então me conte, Não. me desenrole. É uma história que eu adoro contar. Adoro contar essa história e até brinco que as pessoas acham que a gente é amiga de infância. E que daí eu disse assim, essa é a primeira inverdade. Primeiro mito que já vamos quebrar aqui, né? Já invento palavras aí. Não, a gente não é amigas de infância, nós não somos amigas de infância, né? Nós nos conhecemos em 2019, onde eu e a Daisy estávamos com momentos distintos de carreira, assim, né? Eu sou contadora e eu sou técnica em enologia, eu me estudei o técnico na minha adolescência, né? Na época eu trabalhei no mundo do vinho, acabei cursando então contabilidade depois, saí da área do vinho e fui para contabilidade, fiz a minha carreira. E em 2019, uma coisa importante, o vinho nunca me deixou, né? A paixão pelo vinho, porque quando tu é picado pelo bichinho do vinho, né? É uma área que quando tu entra, dificilmente tu sai. Ou tu pode até sair profissionalmente, mas tu nunca deixa de beber um bom vinho, porque vinho vai muito além, né? São bons momentos e tudo mais. Mas eu decidi que eu queria começar a voltar, assim, pra área profissionalmente. E aí eu comecei a pesquisar tudo que tinha na área enfim, eu queria estudar fora do país. Na época, eu acabei chegando numa pessoa que era conhecida, minha e da Daisy, mas a gente não se conhecia, ninguém se conhecia pessoalmente. Só pelas redes sociais, assim, né? E aí ela me convidou para um evento de vinhos, assim, cada um leva um vinho, a gente ia lá conversar e tal. Eu disse, lógico, né? Com certeza eu vou. Chego lá, encontro a Daisy, né? Sentada lá, meio sozinha. A cena foi engraçada. Você mora. Nessa época você morava em Eu, em Bento. Eu nasci Bento. em Bento, eu até morei fora, Eu mas... sou de Sapiranga. Sapiranga e na época eu também morava em Sapiranga. Não, eu tenho 10 anos que eu moro em Bento. Moro em Bento. Fechei Mas uma vocês década. então não se Não, a gente conheciam? nem Nós não nos fazia. conhecemos. Não. Não tinha ouvido falar na Daisy ainda, né? Entendi. Tava voltando, então ainda tava entendendo o que tava acontecendo no mercado do vinho, né? Ainda tava muito longe, né? Ainda eu digo que eu tô voltando, porque é uma coisa que tem muito pra estudar, é muito pra aprender. Mas enfim, né? Nesse dia a gente se conheceu Em Sapiranga. em Bento. Em Bento. Em Bento, tudo isso em Bento. Fomos num 2019, restaurante em 2019. Foi é. no final de 2019, assim. Final de novembro, início de dezembro foi. E aí a gente acabou se conhecendo. No dia a gente, nossa, conversou por muito tempo, né? Ela tava meio sozinha, eu cheguei e a gente se identificou logo O de tal cara. do santo bateu. O santo bateu, exatamente isso. E aí a gente nessa conversa, né? A gente acabou marcando um café pra semana seguinte. Vamos conversar e tal, né? E os momentos diferentes de carreira era porque eu tava voltando. E a Daisy tinha recém sido eleita a melhor sommelier do Rio Grande do Sul. Então a gente tava em momentos muito distintos, né? A Daisy já tinha aí uma longa data. E aí eu vim com as minhas ideias, né, de quem recém tava querendo voltar, e ela já tinha uma ideia muito consolidada de mercado. Então, a gente sempre fala, né, que o que nos uniu mesmo são muitos valores que a gente tem parecidos. Então a gente acredita em muita coisa que é muito parecida, né? E então a gente quer fazer as coisas terem sentido, né? Então a gente se identificou com isso, marcamos esse café pra semana seguinte, que era pra ser um café assim, 1 horinha e tal. Despretensioso. Despretensioso, né? Esse café levou umas 4 horas e dali já saiu um projeto, mas ainda não era a expedição. Era uma página que ia ter os seus diferenciais, ia falar de vinho, lógico, mas ainda não era a expedição. Dali a gente marcou uma segunda reunião. Nessa segunda reunião, que foi lá na casa da Daisy, onde ela morava antes, a gente, então, essa reunião foi tempo recorde. Ela levou 11 horas. Nossa. 11 horas de reunião. Eu cheguei lá 1 da tarde. Foi uma maratona. Foi. Mas tu já vai entender por quê. No meio dessa maratona, eu digo assim pra Daisy, sabe mesmo o que eu faria? Eu pegaria um carro e eu sairia pelo Brasil, né? Conhecendo mesmo o que a gente tem, compartilhando, sabe? Indo, né? Tava louca também para ter uma experiência de conhecer mais e desbravar. Nossa, a gente é um país continental que tem muita riqueza, muita cultura, né? E seria nossa, maravilhoso poder fazer isso. E aí ela me olhou meio branca, assim, apavorada. Sério mesmo que tu faria isso? Aí eu falei, com certeza, falei, né?
toparia, estaria muito afim. E aí ela falou, eu convidei 4 amigas pra fazer isso, Há pouco tempo. há pouco tempo. Naquele ano, tinha Tem sido. coisas que parece que é além da vontade da gente, né? Que É. simplesmente o universo conspira, né? É isso aí. E aí, aí deu, né? Daí essas 11 horas foram o restante desse tempo dali pra frente foi montando um roteiro. Então a gente já saiu dali com um pré-roteiro, né? Lógico que depois muita coisa rolou. Isso foi em fim de 2019. Então depois disso muita coisa aconteceu, a gente amadureceu o projeto e tudo mais. Mas a ideia surgiu daí. Essa história começou em 2019. Com uma reunião de tempo recorde. 11 horinhas. 11 horinhas. E uma coisa que me chamou muita atenção no projeto de vocês, que ele foi o fundo, ou enfim, você pode me explicar melhor, da lei de incentivo à cultura, porque o que se ouve como lei, como consumidora de turismo, que é difícil, que não tem dinheiro para cultura, que não tem verba, mas vocês são a prova viva de que um projeto, um ótimo projeto, está sendo financiado por uma lei de incentivo à cultura. Gostaria de ver como que foi isso na prática, como que vocês aplicaram esse projeto, e, enfim. Então, aí nesse tempo todo, né, a gente começou a pensar em como a gente faria, né, essa viagem, como a gente viabilizaria essa viagem, afinal de contas, são 7 meses de estrada. 7 meses, É então. isso. Então, são 100 vinícolas, a gente começou tendo que definir algumas coisas. Para te aprovar um projeto, tudo precisa ser muito claro e muito bem definido. Então, a gente tinha que ter número de vinícolas, assim como os objetivos claros. Tudo já descrito no projeto. Descrito, e muito bem descrito, e inclusive aqui todos os méritos vão para nossa realizadora mesmo, né, que é uma associação, que é a Associação Atlântica. Foram as meninas, né, a Dani e a Ana, que escreveram esse projeto. E aí, então, tem que ter objetivos claros. Qual que é o produto final dessa expedição? Não é só uma viagem onde a gente vai compartilhar no Instagram. Também é isso, né? A gente também vai estar compartilhando o nosso dia a dia. Mas o projeto principal dela é um livro. Então, é um livro cultural de vinhos. E isso que foi aprovado. E é importante isso, deixar isso claro, porque muitas pessoas chegam para nós e perguntam: ai, que legal, eu também quero aprovar. Eu também quero viajar e aprovar um projeto de uma viagem, né? Mas não é só uma viagem, né? Ele tem um fundo, um objetivo, óbvio, que é o livro. Então, nesse livro, ele inclusive já tem número de páginas, para entender o quanto isso é criterioso, né? Então, existem muitos critérios. E uma coisa que nos deixou muito feliz foi que o governo aprovou, né? E é a lei do estado, estadual, né? Então, é a Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, e aprovou como prioritário e entendeu que o que a gente quer mostrar é o Rio Grande do Sul. Sim, nós vamos pelo Brasil todo, nós vamos percorrer o Brasil todo, são 100 vinícolas no país, mas enaltecer o nosso estado, nós somos daqui. Nós queremos levar essa bandeira. O estado também para esses outros estados que vocês vão levar o estado do Rio Grande do Sul para outros lugares e trazer os outros para aqui também, né? Para cá também. Sim. Poder falar, poder mostrar, olha quanta cultura a gente tem. E aí sim, sempre ressaltando o estado do Rio Grande do Sul, né? Que foi quem apoiou esse projeto. E, então, 100 vinícolas, 6, 7 meses de estrada, né? Quantos estados você já tem? Quantos estados vai passar? 11 estados. 11 estados. 11 estados, e aí todos os produtores, né? Porque a gente chama de regiões vitivinícolas ou vinícola, né? Tem muitas micro-regiões, né, em cada estado. Então, são 11 estados, contando, né, saindo do Rio Grande do Sul. O último estado no Nordeste é Pernambuco, e depois volta por Distrito Federal e Goiás, né. Então, é uma volta, literalmente, que a gente vai estar fazendo, né. E dentro de cada estado, às vezes, vai ter 3, 4 regiões, né. Sim, eu não conheço muito, né, o mundo do vinho, mas, assim, Rio Grande do Sul... Tem a Serra, tem a Campanha. São 5 regiões. 5, na verdade, 6, mas a gente conta 5 porque ainda estão oficializando, né? Mas aí, então, imagina 6 regiões dentro de um estado só, né? E olha só, a nossa região, que é a Serra Gaúcha, olha o mundo que tem aqui dentro, né? Então, assim, que é o, né, quem está nos assistindo... Aqui nós temos aí média de 35 vinícolas só aqui, né? Nesse pedacinho do Rio Grande do Sul. Então, é tudo muito 35 longe. que nós vamos visitar. Dentro do roteiro, né? Isso, dentro do roteiro. Porque existem, né? Muito mais. O que foi muito difícil, porque aí até as pessoas como é que foi questionam. Essa relação? Eles nos questionam, isso é muito todas, legal, obviamente, não pode, mas é assim... impossível. É impossível, mais de 1.200 vinícolas no país, né? 1.200, então, olha, esse número eu não tinha noção. E o pessoal fala, mas como é que tu deixou a nossa vinícola de lado e tal, enfim...
É impossível, né, visitar todas elas, porque 1.200 então teríamos aí uns 10 livros, né, mais ou menos. Não seria uma má E ideia, né? não seria uma má ideia, né, mas vamos por partes, né, fazer o primeiro muito bem feito e aí pensar né, nos próximos. Mas o fato é que, então, tivemos essa seleção muito criteriosa, vários critérios de qualidade, participação de mercado, o mercado como ciclo social, econômico, cultural. Então, a vinícola precisa ter também o seu, né? E querendo ou não querendo, também temos as afinidades já com algumas vinícolas. Eu, particularmente, trabalho 25 horas por dia com vinho, porque sonho também, né, com vinhos, né? Então, a gente conta a hora extra. E aí, eu tenho uma relação muito grande com as vinícolas. Então, a gente já tem mais ou menos o histórico delas, a importância, todas são muito importantes, mas tem as relevantes dentro de um mercado, que a gente fala de política e todos os fatores, né, sociais. Então, nós tivemos uma lista de critérios, assim. E todas essas vinícolas, elas já sabem que vocês vão visitá-las em algum momento? Quase todas, Quase né? todas. Muitas a gente já tá em contato, né? Mas tem lá, por exemplo, na Bahia, Pernambuco, Chapada Diamantina, dentro da Bahia também nós vamos visitar. E nem todas elas têm a lista completa, né? Porque essa lista vai mudar em algum momento por alguns imprevistos, né? Mas já tem as 100 fechadas ali, que vão para o livro, né? Com eventuais mudanças. E quantas vinícolas vocês já visitaram? E como foi? Qual a sensação de visitar a primeira, assim, de que, na verdade, aquilo realmente estava se concretizando? Aquilo, na verdade, pra mim, acho que a Michi pode falar por ela também, mas pra minha opinião foi muito assim, caiu a ficha então, né? Quando tu pensa, agora vai, né? E agora não tem volta, né? Sim, agora tem que ir. E é aquela primeira e tal, então a primeira de 100 tu fica imaginando, né? Nós estamos hoje é quarta, né? Quarta-feira, e daí nós estamos na quinta, visitamos hoje a quinta. Quinta vinícola. Quinta de 100. Então é tudo assim, 10 de 100, 20, é uma coisa muito louca pensar no contexto completo. No próprio Instagram a gente tá fazendo... Que é o Voo de Vinho, já aproveita pra seguir Isso, lá. né? Aproveita, né? Segue a gente, viaja, a gente Junto. olha só, a gente tem um carro, né, que é todo adesivado. Primeiro, o convite de que quando o carro passa por vocês, pelas pessoas, né? Que as pessoas, nossa, é muito legal quando a gente recebe a marcação, assim, nossa, o pessoal da Voo de Vinho passou por nós, e é muito legal, a gente já fica muito feliz, e a gente tem um apelido para esse carro, é o Uber Vino. Por que é o Uber Vino? Porque ele é o único, e ele é o primeiro, né, aliás, Uber que a gente conhece no planeta Terra, né? Uber do vinho. Por que é o... E ele tá sempre disponível, ele não é que nem um Uber que às vezes, né? Às Não vezes tem a gente tempo. não consegue, né? Pegar o Uber lá e tal. Mas esse, ele tá sempre disponível e ele cabe todo mundo ali dentro, né? Olha, não dão ideia, né? Que a gente vai. Por enquanto a gente só vai pelas redes sociais. Mas o embarque, ele é lá no @Voo de Vinho oficial, né? Que é o nosso Instagram. E lá a gente tá compartilhando, que eu ia comentar, essa vinícola, 1 de 100, 2 de 100. E também quantos quilômetros a gente já fez. A gente fez tantos quilômetros, né? Tudo ali a gente tá compartilhando como um diário, assim, né? Sim. Então, é muito legal que as pessoas vão poder acompanhar também quantos quilômetros a gente já fez, as cidades que a gente que nós vamos passar. Então, no Brasil todo, vão ser mais de 60 cidades, assim, que a gente vai estar passando. Então, vai ser... E assim, tem toda, né, essa magia, né? Que quem tá vendo de fora vê, olha, elas estão viajando, que ótimo, vinícolas e tal. Mas assim, produzir conteúdo, visitar, ter todas as informações, não é tão simples assim. Então, a minha pergunta vocês conseguem desfrutar também nessas 5, né? Porque vocês já visitaram, e como é que foi essa experiência de vocês? A gente tenta ao máximo, né? Primeira coisa, é como a premissa mesmo, né? Do próprio projeto e para com o livro, né? Que o livro é o nosso foco principal. Então, dar muita atenção ao produtor, porque é ele que tá ali nos falando, nos passando essa história, todo o histórico dele, e nós estamos ali tomando nota para justamente depois fazer a produção desse conteúdo. Mas é muito cansativo, porque o que as pessoas enxergam ali no Instagram é o romance, a poesia e todas as flores, né? E assim, a gente chega em casa, então no dia mesmo tem que escrever o livro, a página daquela vinícola tem que ser... Né? Porque amanhã já tem outra. Já tem outra, e depois outra, né? E não dá, se acumular não já... dá. Não. Então o trabalho o trabalho muito cansativo é em casa mesmo, porque ali a gente tá curtindo com o produtor, conversando com ele e tal. E conseguimos, sim, desfrutar
do momento com ele, né? Embora a gente tenha que ficar filmando e tirando foto e fazendo material. Mas a gente consegue, sim... o principal é resgatar a história dele, né? E trabalhar em casa depois até altas horas. A gente produz também conteúdos, a gente filma, grava muita coisa, também para ter como base da nossa pesquisa para o livro, né? Futuramente, por que não um documentário? É um sonho que a gente tem, essa expedição começou com esse sonho, na verdade. E é importante a gente falar, né? Porque esse era o sonho, depois ele virou o livro, que também vai ser muito legal. Mas Vai de ser, qualquer- pra mim, um livro, assim, é um legado sendo deixado. O documentário também, mas um livro é um prazer, assim, poder escrever um livro. Imagina que isso pode fazer muita diferença no mundo do vinho do Brasil, porque muitas pessoas também falam pra nós, olha só, quem é que tem esse material que vocês vão em loco Sim. coletar esses dados? Hoje se tem muito poucos dados de vinhos no Brasil, né? Então, nós vamos fazer esse papel de estar fazendo isso, de coletando De esses certa forma, dados. catalogar, né? Porque É. de uma única fonte, né? Exato, então a gente vai estar coletando isso tudo, então as gravações também estão acontecendo e tudo mais. Então é bastante cansativo, assim, quando a gente chega em casa. E detalhe, né? Nós moramos em Bento e agora a gente tá em casa. Então nós estamos pela região, a gente A volta. internet já sabe que chega em casa que tá Aham. funcionando, o chuveiro tá funcionando, já sabe o que vai comer. Mas a partir do não vai ser próximo sempre mês. assim. Não É. vai, né? A partir do Que próximo bom, mês. né? A partir do assim. próximo mês a gente tá saindo, né? Então, realmente, pegando a estrada, começando mais pro sul do nosso estado, né? Depois a gente começa a subir. E aí a gente vai estar lidando com hotéis, né? Então, Reservas, toda uma reservas. logística, estradas que não conhecem. Né? Exatamente. E Daisy, né, uma sommelier, né, premiada, foi eleita a melhor sommelier do estado. Queria te parabenizar. E também queria, né, vinho e direção. Como é que vocês organizam isso, né, de uma forma segura, mas que também vocês podem desfrutar? A gente até fala muito, né, sobre isso entre nós, eu e a Misha, a gente sempre troca a gente tem, assim, essa consciência total de que direção e álcool não rola, né, não tem como. Então, estamos em duas, isso é um privilégio, porque daí então a gente sabe, vamos chegar hoje em tal vinícola, tu tá dirigindo, tu já sabe, né, não Hoje preciso é nem te contigo. avisar aqui, né, você pode, ou tu vai maneirar, porque a gente acaba ficando muito tempo dentro da vinícola, né, então, vai fazer uma degustação, um mínimo gole, não é um problema nenhum, né. Sim, porque são Não é horas nada, aí dentro, são né? horas, 6 horas dentro de uma vinícola, né. Agora a gente sabe muito bem que não tem como degustar e ingerir todos, né? E eu, por ser uma profissional já da área, dou aula sobre isso, eu acho que a gente tem a maior consciência de, em primeiro lugar, a prudência, né? E depois, então, atender o que o projeto pede. Então, a prudência é dentro dessa medida, né? Se vamos degustar, então tá, eu vou degustar todos os vinhos, mas hoje eu não dirijo, né? E vice-versa, né? E aí a gente tá no equilíbrio, digamos assim, a gente vai achando o equilíbrio, assim, né? E depois tem lugares, regiões que a gente vai ficar na região, muito perto da vinícola também, né? Então tem E nada esses... impede também de levar, né, pro O hotel, pra hotel, casa. pode degustar uma garrafa em casa, né, no hotel, enfim, a gente vai ter esse tempo, mas sem dúvidas nenhuma é um assunto que nos preocupa, é um assunto que a gente gosta de deixar claro, porque senão, caso contrário, parece que é uma festa, né? Elas estão indo, bebendo que e também, direção. o que eu E percebo, não as é pessoas, mesmo. falam vocês isso, também né? tentam passar a parte boa, né? Porque assim, o perrengue acaba que fica o É que ainda trabalho não furou maior, nenhum né? pneu. Não furou nem o pneu ainda no caminho, né? Então, sim, mas essa história da prudência do álcool aí, sim. Importante frisar, né? Eu até participo de muitos eventos na rua, assim, a gente tá sempre a minha vida é na estrada o tempo todo, e vai e volta, e com a história do álcool, né? Então, a gente eu tô bastante curtida, como se fala, no sentido de saber que ou é uma coisa ou é outra, né? As duas juntas não dá. E a questão, né, que você falou, 1.200 vinícolas no Brasil, né? De repente até mais, não sei, deve ter Tem muita mais, coisa que tem não mais, deve estar nem cadastradas, Sim, vinícolas familiares, algumas produções assim. E como que você vê essa impulsão no vinho no Brasil, toda essa... que, assim, eu, como consumidora, percebo que se está consumindo mais vinhos brasileiros e também o vinho brasileiro tem se mostrado cada vez melhor, né? Nós estamos vivendo um dos melhores momentos pegando na história, né? Do Brasil. A gente teve o boom agora agora durante a pandemia em 2020, tivemos o boom do vinho brasileiro, não do vinho como um todo só, mas do Brasil, né? As pessoas aceitando o nosso vinho, né? Mas por vários fatores. Também a gente não pode se iludir o que tá acontecendo muito por aí, o vinho brasileiro e tal, enfim. Não, é que o importado também não tá entrando,
como entrava antes, né? O câmbio não está favorável. Então, temos que ser coerentes de medir todos os fatores. Mas, além de tudo isso, o que nos deixa muito felizes é a qualidade do vinho brasileiro. E ali está uma maior aceitação do público. Então, antigamente ele tinha uma outra qualidade que não é de hoje. E aí hoje as pessoas provam e já estão aprovando, né? Isso tá muito legal, muito bacana. Nós tivemos o boom de consumo que saiu de 2,10 litros per capita para 2,6, quase 2,7. É muita coisa. Mais Parece de 30%. pouco, mas imagina numa população do nosso tamanho, né? É enorme. Para nós foi um grande, né? Durante a pandemia foi um grande achado esse boom aí. Agora temos que manter, né? E a função da expedição é fomentar esse mercado de informações, de incentivo, com a moderação, é óbvio, né, com os cuidados, mas conseguir fomentar o mercado para continuar nessa crescente, né? E o Brasil tem todas as ferramentas na mão, né? Eu acho que a gente tá podendo provar em loco essa qualidade e também compartilhar, né? E também porque muitas pessoas não né? têm, e muitas pessoas não se permitem, né? A pessoa que ela é acostumada a beber um rótulo às vezes importado, às vezes ela não teve, ela não se permitiu provar o brasileiro. Sim. Então, acho que nessa história do 2020, que legal porque teve um lado extremamente positivo, vários, né? Mas um deles é que a pessoa provou e aí, opa, a gente tem muita coisa legal. E a gente tá podendo agora provar lá, falando com o produtor e entendendo dele qual é a filosofia, o que ele queria também com aquele vinho, né? Porque o vinho nunca é só aquilo que a gente bebe na taça, ele vai muito além, né? Sim. Gurias, e a previsão, então, de retorno é quando? Então, a gente pretende retornar em maio do ano que vem, né? 2022. Estamos em outubro de 2021. Estamos em outubro, então é mais ou menos 7 meses, assim, de estrada. Então vai final de maio, início de junho, assim. É que vão acontecer muitas coisas no caminho. Sim. São muitos meses e muitas vinícolas e muita estrada. Então essa é a nossa... previsão inicial. Previsão, Por isso gostaria de parabenizá-las pelo projeto, assim, fiquei encantada quando conheci e, claro, né, quero convidá-los a segui-las, né, nas redes sociais e também convidá-las para, quando retornarem, né, para virem aqui nos contar, né, de toda essa experiência de vocês. Com certeza, porque vai ter história, né? Vai ter, vamos ter que fazer uma série, né? É, uma série completa, né? É verdade. Foi uma honra, um prazer compartilhar um pouquinho mais. Obrigada. Então, obrigada pela oportunidade de vir aqui conversar e com certeza, por nós, o Bervino vai estacionar aí na volta. Já tá marcado. Já tá marcado. Obrigada. E obrigada a todos.